Fala investidor, tudo bem? Se o seu objetivo é obter renda mensal através de investimentos inteligentes, você está no canal certo. No vídeo de hoje vamos falar a respeito da carteira pública referente às operações do mês de dezembro de 2020. Eu sou Renato Braga e esse é o nosso canal Usina do Dinheiro. Lembramos que não damos recomendação de compra ou venda de ativos, temos somente a intenção educacional. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, curte e compartilha o vídeo, fazendo assim que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Começamos após a vinheta. Então eu vou compartilhar a tela, galera. Hoje é o vídeo mensal, é o vídeo que a gente faz a respeito da carteira pública, que é um projeto do canal que a gente começou em julho de 2020, com um capital inicial de R$20 mil e a partir de agosto de 2020, aportes de R$1.000. Qual que é a intenção? A intenção é mostrar que todos, assim como eu, podem sim ter uma profissão principal e ao mesmo tempo investir, ter uma carteira de investimentos, fazer uma correta alocação de ativos, uma boa diversificação, tá? E sempre levando em conta que tudo que eu falo aqui nos nossos vídeos não é com o intuito de recomendar que vocês façam compra de Itaúsa, de Petro, de Ambev, de seja lá qual for a classe de ativos ou empresa, mas sim que vocês tenham a partir daqui instrumentos que propiciem, sim, a vocês um conhecimento maior a respeito de investimentos, seja renda fixa ou renda variável. Então é interessante isso, que a gente vai, com isso, trocando conhecimento e aprendendo junto. Esse que é o legal de investir. Então assim, ó, qual que é o racional? O racional é ter um rebalanceamento onde a gente sempre tente deixar em torno de 50% em ações, 30% em renda fixa e 20% em FIs. O que acontece? Cada investidor sabe, ou pelo menos deveria saber, o quanto que ele pode estar exposto à renda variável, né, e à renda fixa. Então, o que eu faço para mim não significa que vai servir para você ou para outro investidor. Então, tem investidores que têm um perfil de repente, buscar mais risco, ter um percentual maior em renda variável, e outros que não, que estão totalmente seguros e tranquilos em ter um percentual maior em renda fixa. Então isso é muito importante. Por exemplo, eu me sinto muito seguro em ter 70% em renda variável. Então, assim, ó, ações 50%, FIs 20%. Então, FIs e ações são renda variável, dá um total de 70% e 30% em renda fixa. Então, o que acontece? Nós começamos esse projeto em julho. Em julho, o Ibovespa já tinha recuperado boa parte de toda a queda. Ele foi lá em torno de 61 mil pontos, quando ele teve aquela queda mais brusca, vindo de torno de 119, 120 mil pontos para vir buscar em torno de 61 mil pontos. E a gente começou o projeto aqui em julho, então já tinha recuperado bastante. O que eu quero dizer com isso? É que independente do momento que vocês vão entrar no mercado, seja de repente em máximas históricas ou não, se vocês tiverem um correto gerenciamento de risco, tiverem uma alocação de ativos também boa, eficiente, não tendo de repente 100% em uma única ação, onde vocês vão ter um risco de ruína muito grande. Pode dar certo, essa ação pode de repente subir bastante, mas normalmente não é o que acontece, tá? Então é muito importante ter diversificação. Então nós começamos o projeto aqui, mais ou menos em julho, e o Ibovespa já estava em torno de 100 mil pontos, só para a gente se situar com relação a isso. Então eu estava com 5 ações e em dezembro eu comprei mais 50 ações da Rail 3, que é a Rumo SA. Então, adicionando mais uma empresa na carteira para que com isso, né, consiga diminuir também a exposição em cada ação. Então, é muito importante a questão de diversificar,
para que vocês realmente consigam, com isso, diminuir o risco e ter, no final das contas, uma geração de renda eficiente e uma rentabilidade também igualmente eficiente no longo prazo. Então, vamos lá. Como o aporte ele é de R$1.000, a gente conseguiu comprar 50 ações. Vou colocar a nota de corretagem aqui. Então, compramos no fracionário. Quando é no fracionário, nós podemos comprar de uma ação a 99 ações. Como o caso aqui era um total de 50 ações, foi no fracionário. Então, o aporte foi feito somente em ações no mês. Agora eu vou mostrar as ações, então, da carteira. Então, aqui, ó, Itaúsa. Eu fiz uma rolagem, então, da série da Itaúsa L107, que era o strike 10,71, para a Itaúsa A112, que é o strike 11,15. Esse strike aqui baixou porque ela vai pagar lá em abril, em torno de 10 centavos, referente a juros sobre capital próprio de proventos. Então, a gente pode fazer um cálculo aqui, ó, só para ter uma noção da questão do que já consegui rentabilizar nesse período, somente fazendo uma compra de uma ação e fazendo uma venda de call. Ó, o preço de compra, no caso, foi 9,78, e fazendo essas vendas e fazendo rolagens, em breve eu pretendo fazer alguns vídeos mais específicos, mencionando como que funcionam as rolagens, o que é uma call, o que é uma put, à medida do possível. Então vamos colocar aqui, ó, então, ó, o custo 9,25. Lembrando que esse custo aqui não tem nada a ver para efeitos de imposto de renda. Até por falar nisso, em breve nós vamos ter que entregar nossa declaração de imposto de renda. Então, eu utilizo uma calculadora de imposto de renda e eu acho muito salutar, muito importante também vocês terem uma calculadora de imposto de renda para que a gente evite de fazer algum tipo de erro, porque tem toda uma metodologia de custo médio ponderado para que a gente consiga fazer isso de forma correta e não, de repente, ter algum tipo de multa futuramente da Receita Federal. Então, esse custo aqui é só para efeitos de controle mesmo, que eu acho bem legal, para a gente ter uma noção de como que está sendo a alocação, como que está sendo o desenvolvimento da operação. Então, vamos pegar aqui, ó, R$ 9,78 menos R$ 9,25, rentabilizou 53 centavos. Então, é só pegar 53 centavos e dividir pelo valor pago, 9,78. Ó, em torno de 5,40% de rentabilidade desde o início da operação, que foi lá em julho, somente utilizando o instrumento de comprar ação e fazer uma venda de call. O que é uma venda de call? Quando a gente vende uma call, a gente tem a obrigação de entregar a ação principal, no caso a ITSA 4, né, ao valor do strike. No caso aqui, 18 de janeiro, se estiver acima desses 11,15, eu tenho a obrigação de entregar a Itaúsa a R$ 11,15 cada ação. Esse que é o racional. Então, eu fiz a rolagem aqui na Itaúsa. Eu vou mostrar a nota de corretagem. Aqui, ó, Itaúsa, ó. Então, como eu estava vendido em TSA L107, que é o strike 10,71, referente a dezembro, eu fiz uma compra para zerar essa obrigação. Estava vendido na ITSA L107, comprei ela novamente, zerei. E já fiz uma venda para o mês seguinte, ou seja, para janeiro, na série A 39 centavos. Então aqui, ó, tive uma rolagem negativa nesse caso, no total de 12 centavos. Então é só pegar aqui, ó, 39 centavos menos 51, 12 centavos. Então eu tive um desembolso de 12 centavos, mas para subir o strike, no caso a obrigação de entregar a Itaúsa, de 10,71 para 11,24. Então vai de cada um se vai querer realmente entregar o ativo ou não. Ambev também fiz uma rolagem, então, para Ambev A165, que é o strike 16,15. Vencimento 18/1, né, que atualmente é na terceira segunda-feira do mês, que ocorre o exercício de opções.
E também recebi de juros sobre capital próprio em torno de 35 centavos, que corresponde a R$ 70,33. Então, o meu custo atual nela está 12,83. O que eu ponho aqui? Eu ponho as vendas de call, que eu consigo com isso reduzir, entre aspas, o meu custo nela, e o que vai entrando com relação a dividendos, juros sobre capital próprio. E também na minha carteira pessoal também eu costumo fazer outros tipos de operações, como, por exemplo, travas em alguns momentos, ou vendas de put também. Então, isso sempre eu levo em consideração na questão do global da carteira. Então, vamos fazer um cálculo também aqui. 13,85 menos 12,83. Ó, R$1,02 dividido por 13,85 vezes 100. Ó, 7,36% de rentabilidade. Qual que é a diferença nisso tudo? Aquele investidor que tem, de repente, uma gestão passiva e somente compra o ativo, de repente ele é buy and hold, somente faz a compra da ação, ele teria aqui um custo de 13,85 e aqueles dividendos ou juros sobre capital próprio que ao longo do tempo eles vão entrando e tu vai recebendo esse recurso. Mas quando a gente utiliza instrumentos como opções e de uma maneira bastante disciplinada, a gente consegue potencializar isso e gerar rendimentos mensais através da venda de call. Então, esse instrumento também ele é muito interessante. CEMIG também, fiz uma rolagem. CEMIG, rolei da CEMIG L131, strike 12,42 para CEMIG A130, que é o strike 13. Então, subindo do strike 12,42 para o strike 13 e pagando, no caso, 26 centavos. Então, eu tive um desembolso também. E recebi dividendos em torno de 25 centavos, que corresponde a R$ 52,91. Então, preço de compra, preço atual, considerando o que vai entrando ao longo dos meses, fazendo rolagens. Eu vou mostrar o site aqui, que eu acho que é interessante também, para vocês verificarem como que eu faço para saber quais são as calls. Vou pegar como exemplo a Itaúsa. E claro que isso é bastante pessoal, vocês vão de repente definir se vocês querem deixar aí para exercício ou não. Eu vou pegar aqui a ITSA 112. Ó, janeiro. A gente seleciona aqui call. Eu vou deixar o site do opções.net na descrição do vídeo também para facilitar. É um site bem interessante, ele tem a opção conta paga e tem também a gratuita. A conta paga ele é sempre em tempo real. Ó, ITSA 112, vocês conseguem verificar aqui se ela é americana ou europeia. O strike da opção. A 112, ó, strike 11,15. Então, eu busquei essa opção aqui para fazer a rolagem. Ou seja, eu comprei a série L e vendi na série A para janeiro. Então, voltando lá no gráfico. Então, a Rumo SA, que eu comprei somente 50 ações. É bem importante também saber que quando a gente compra menos do que 100 ações, menos do que um lote, a gente não consegue com isso fazer uma venda de call. A gente só consegue sempre com múltiplos de 100, tendo 100 ações, 200, assim por diante. E outro fator também determinante é saber se aquela ação ela tem liquidez com opções, liquidez com derivativos, seja call ou seja put. Boa parte das ações elas não têm liquidez para derivativos. Então esse é um fator também importante nessa estratégia que eu já utilizo há cerca de 12 anos. Então a Rumo, a Brasil Malls, BRML. Também eu fiz uma rolagem para BRML a 120, strike R$12. Vou entrar aqui na nota para mostrar. Então aqui ó, estava vendido, daí eu fiz uma compra na L115, strike 11,50. Com isso eu zerei essa posição e depois já imediatamente no mesmo dia eu fiz uma venda
para BRML A120, strike 12, ou seja, 50 centavos acima, e ainda assim eu recebi 10 centavos, ou seja, uma rolagem positiva para rolar as opções para o mês seguinte, para ter a obrigação de entregar R$12 a BRML3. E por fim a CCRO3. Fiz a rolagem então para o strike 15,52 na CCRO a 155. Vou mostrar a nota também. Então, estava vendido na CCRO L147, que era o strike 14,52. Fiz a compra, zerei essa obrigação. Aí já fiz a venda para o mês seguinte, ou seja, na série A para janeiro, subindo o strike em R$1 na 15,52 a 23 centavos. E aqui, recebendo 15 centavos. É esse que é o racional, é vocês terem uma carteira de ações e ao mesmo tempo utilizarem de instrumentos inteligentes para ir remunerando capital, para vocês receberem ao mesmo tempo dividendos, juros sobre capital próprio e também sendo remunerados através de vendas de opções de compra. Vamos voltar então lá na planilha para mostrar com relação aos FIs. Então, com relação aos FIs, que são os fundos de investimento imobiliário, eu recebi R$33,23 referente ao mês de dezembro. No mês, eu fiz aporte somente em ações, comprando, incluindo mais uma ação na carteira, para com isso fazer uma diversificação maior, não investi em renda fixa e nem FIs no mês. Mas a gente recebeu R$33,23. E para finalizar, então, com relação ao mês de dezembro, nós recebemos juros sobre capital próprio referente à Ambev, no total de R$70,33. Com relação aos juros sobre capital próprio, é interessante saber que existe uma tributação de 15% sobre o rendimento. E com relação aos dividendos, no caso da CEMIG, por enquanto não tem tributação. A gente recebeu um total de R$52,91. Então, referente ao mês de dezembro, como que ficou a carteira? A gente teve um prejuízo de R$58,98 com relação às opções, pelo fato de que a gente fez algumas rolagens negativas, mas a gente subiu com isso o strike da ação. Então, é nesse entendimento, a gente perdeu um pouquinho com relação às opções, fazendo essa rolagem, mas a gente deixou um espaço maior para as ações valorizarem. Rendimentos com relação a FIs deu 33,23 e de proventos deu 123,24, que foram os dividendos e juros sobre capital próprio de Ambev e CEMIG. Com relação ao ano, então, na carteira pública que começamos em julho, de julho a dezembro, a gente recebeu R$1.003,13. Então a gente tem que focar nisso, focar no mensal e no anual, o quanto que a gente vai recebendo ao longo do tempo. O que é importante a gente ter em mente? A gente não deve acreditar em fórmulas mágicas, em acreditar que a gente vai ficar rico do dia para a noite. Muito provavelmente, se a gente pensar dessa maneira, a gente vai se expor a risco de uma maneira muito grande, muito exacerbada, e provavelmente a gente vai acabar perdendo tudo que a gente tem. Então é preferível a gente fazer uma boa gestão dos recursos, ter uma boa diversificação entre renda fixa, renda variável, entre diversas classes de ativos e, com isso, potencializar nosso investimento no longo prazo dentro de um parâmetro mais normal, de uma rentabilidade com certeza superior ao CDI e uma rentabilidade maior do que, de repente, aquele investidor que muitas vezes arrisca de uma maneira muito exagerada e acaba muitas vezes quebrando e perdendo o recurso que muitas vezes economizou durante uma vida inteira. Então é isso, tá, pessoal? No vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui. Bons investimentos a todos e até um próximo vídeo.